Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro, mais um estudo sobre os evangelhos e sobre a vida de Cristo. E no encontro de hoje vamos falar sobre a circuncisão de Jesus. Então vamos começar com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, continuando aqui o nosso estudo. Na semana passada nós falamos sobre os pastores, a adoração dos pastores em Belém. E hoje vamos então falar sobre a circuncisão de Jesus. Então, para o nosso estudo de hoje, nós vamos abrir o Evangelho de São Lucas. São Lucas capítulo 2, versículo 21. Então, nós vamos ler só um versículo, É um trecho bem curtinho, mas que tem bastante coisa para falar, Então, vamos começar com a leitura. Então, Lucas 2, 21. Circuncisão de Jesus. Depois que se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes que fosse concebido no ventre materno. Então, vamos ler só esse trechinho aqui, para a gente então falar no encontro de hoje sobre a circuncisão e também sobre o significado do nome de Jesus, Mas começando então aqui com a circuncisão, São Lucas, então, ele vai dizer que 8 dias depois do nascimento de Jesus, conforme a tradição judaica, conforme a lei do Antigo Testamento, Jesus foi então circuncidado, A circuncisão, ela simbolizava a aliança do povo de Israel, a aliança de Deus, com o povo de Israel. Então, vamos entender primeiro esse sentido, Qual era o sentido da circuncisão para os judeus, E depois, qual vai ser o sentido, da circuncisão, que vai ser substituído por uma outra coisa, Então, a circuncisão era a aliança do povo hebreu com Deus e significava a incorporação do circuncidado na religião judaica e a separação dos outros povos. Então, a circuncisão para o povo de Israel, para os israelitas, os judeus, tinha esse sentido. Então, da incorporação ao povo eleito, e era aquilo que distinguia os israelitas dos outros povos pagãos, dos outros povos politeístas, Então, quando a pessoa ela era circuncidada, ela passava, então, ela era incorporada ao povo de Israel. Jesus Cristo substituiu a circuncisão dos judeus pelo batismo para os cristãos, em que se perdoam os pecados, se impõe um nome no batizado, que desde aquele momento começa a ser membro da igreja. Então, para os judeus, a circuncisão era como se fosse o batismo para nós, Claro que para nós, católicos, o batismo, ele não é só um símbolo, O batismo, ele é um sinal, visível da graça eficaz, Então, o batismo, ele gera uma mudança na nossa alma, ele apaga o pecado original e nós, no batismo, recebemos a graça santificante, Então, a circuncisão não tinha esse sentido, A circuncisão, ela era um símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel, Mas Jesus, no Novo Testamento, vai substituir a circuncisão pelo batismo. Então, por isso que nós, católicos, nós cristãos em geral, não precisamos mais da circuncisão, porque a circuncisão, ela foi, de certa forma, substituída, entre aspas, pelo sacramento do batismo, Bom, então Jesus, ele é circuncidado, no 8º dia,
cumprindo a lei que existia no Antigo Testamento, né? Mas por que Jesus é circuncidado, né? Quais são os motivos, né? Então, por várias razões, né? Então a gente vai ver aqui cada um dos motivos, né? Pelos quais Jesus quis ser circuncidado. Então, primeiro, né? Cristo, como homem-Deus, não estava sujeito à lei da circuncisão, pois, sendo o legislador da antiga aliança, não estava sujeito às suas próprias leis, mas quis sujeitar-se à lei da circuncisão, porque desejava, por meio dela, dar-nos uma prova da verdade de sua natureza humana e mostrar-se em tudo igual a nós, ter um nome entre os homens, pertencer a uma nacionalidade, inscrever-se na sinagoga e professar uma religião. Então, Jesus, obviamente, né, não precisava ser circuncidado. Jesus não precisava se submeter às leis do Antigo Testamento, porque ele é o criador, né, da lei. Mas Jesus quis, né, obedecer às leis de Deus, né, quis obedecer os mandamentos para nos mostrar, primeiro, a sua verdadeira humanidade, né? E para nos mostrar que ele se fez homem igual a nós em tudo, como diz São Paulo, né? Jesus se fez homem igual a nós, exceto no pecado. Então Jesus quis, né, obedecer à lei, Jesus quis pertencer a uma nação, quis pertencer ao povo de Israel. Jesus recebeu um nome, né, na circuncisão, depois a gente vai falar sobre o significado do nome de Jesus, né? Mas Jesus quis pertencer a um povo, a uma religião, né? Para nos mostrar que ele realmente se fez homem, que ele realmente assumiu a nossa natureza humana e se fez igual a nós em tudo. Então, esse é o primeiro motivo da circuncisão. Número 2, segundo motivo. Para mostrar que era descendente de Abraão, sem o que os judeus não acreditariam que ele fosse o verdadeiro Messias. Então, o segundo motivo pelo qual Jesus é circuncidado é porque Jesus precisava ser incorporado ao povo de Israel, né, para nos mostrar que ele era verdadeiramente da descendência de Abraão, né? Porque as profecias do Antigo Testamento diziam, né, que o Messias viria do povo de Israel, né? Então, para mostrar que Jesus de fato pertencia ao povo de Israel e que ele de fato tinha cumprido as profecias do Antigo Testamento, Jesus então é circuncidado. Então, esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, para confirmar a divindade da lei antiga e cumpri-la plenamente, sujeitando-se a todas as cerimônias que ela impunha e começando na aurora da vida a derramar as primeiras gotas de seu precioso sangue como penhor de que mais tarde derramaria todo na cruz. Então, o terceiro motivo pelo qual Jesus foi circuncidado foi para nos mostrar a divindade do Antigo Testamento, para nos mostrar a divindade da lei do Antigo Testamento. E Jesus depois vai dizer isso, né? Eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar o pleno cumprimento à lei. Então Jesus nos mostra isso, né? Que ele veio cumprir a lei do Antigo Testamento e não abolir a lei, sendo circuncidado. Então reconhecendo, né, a inspiração divina do Antigo Testamento, reconhecendo a fonte divina, né, das leis que foram dadas no Antigo Testamento. E é justamente por isso, né, que nós, católicos, cristãos, né, seguimos os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos foram dados para Moisés no Antigo Testamento, né? Então, nós seguimos os 10 mandamentos porque os 10 mandamentos, né, o Antigo Testamento faz parte da revelação divina. O Antigo Testamento também foi inspirado por Deus. Então, por isso, nós também seguimos os mandamentos, né? Claro, nós não seguimos todas as práticas do Antigo Testamento, né? A circuncisão, por exemplo, né? Nós não seguimos como cristãos, porque Jesus instituiu o sacramento do batismo, né? Mas nós reconhecemos sim, né, a inspiração divina do Antigo Testamento, porque o próprio Jesus, né, nos dá testemunho disso, né, cumprindo as leis do Antigo Testamento. Então, aqui no caso, a circuncisão, né? Depois, Jesus também, na circuncisão, né,
Jesus já começa, né, a derramar o seu precioso sangue, né? E é muito bonito também, tem uma frase de Santo Tomás, né, São Tomás de Aquino, em que ele diz que somente uma gota, né, do sangue de nosso Senhor já seria suficiente para salvar toda a humanidade, né? Então, só o sangue que é derramado, né, na circuncisão por Jesus já seria suficiente para redimir toda a humanidade. Mais do que suficiente, na verdade. Mas Jesus não quis, né, fazer só aquilo que era suficiente, né? Jesus quis derramar o seu sangue até a última gota, né, morrendo por nós na cruz, né? Mas Jesus então já começa, né, a derramar o seu sangue, já começa a se oferecer por nós desde a sua infância, né? Então aqui desde da circuncisão, Jesus já estava redimindo a humanidade, né? A redenção ela não vai acontecer só na cruz, né? Mas durante toda a vida de nosso Senhor, Jesus se oferece, né, por nós. Então esse é o terceiro motivo da circuncisão. Quarto motivo, para nos excitar com o seu exemplo a praticar atos de virtude e cumprir todos os pontos da lei, ainda que pareçam muito penosos. Então Jesus quis também ser circuncidado para nos dar o exemplo, né? O exemplo de obediência à lei de Deus, o exemplo de obediência aos mandamentos, né? Mesmo que isso seja uma coisa difícil, mesmo que nos custe, né? Então Jesus nos dá também o exemplo. E por último, né, o quinto motivo, para dar princípio ao ofício de medianeiro nosso, recebendo em seu corpo o castigo do pecado, oferecendo-se a seu eterno Pai como vítima de expiação e consagrando a seu serviço todos os instantes de sua vida mortal. Então, aqui na circuncisão, né, Jesus já começa a se oferecer por nós. Jesus já está aqui se oferecendo como vítima, né? Jesus já começa aqui a sua paixão, né, o seu sacrifício, né, por nós, né, o seu sacrifício redentor, né. Então, por todas essas razões aqui, né, Jesus quis ser circuncidado, né. Então, vários motivos aqui, né. Mas na circuncisão, São Lucas, né, vai dizer que Jesus também recebe um nome, o nome de Jesus, né, que já tinha sido anunciado pelo anjo quando o anjo aparece a Nossa Senhora, né. O anjo diz a Nossa Senhora que ela deveria colocar o nome de Jesus, né, naquele que seria gerado, né, nela por obra do Espírito Santo, né. E qual é então o significado do nome de Jesus, né? Então, vamos ver aqui o significado do nome de Jesus. Só o Pai Celeste conhecia as qualidades inefáveis que deviam caracterizar o Verbo eterno, feito homem, e só Ele podia dar-lhe um nome que condissesse com a sua alta missão, e deu-lhe o nome de Jesus, que significa Salvador. Este nome, tão belo e glorioso, não o trouxe o divino infante em um só momento, sem preencher o seu sentido, e no mesmo instante em que o recebeu, se mostrou Salvador, derramando seu precioso sangue, do qual uma gota só bastaria para resgatar o mundo inteiro. Então, o nome de Jesus significa Salvador, ou Deus salva, né? Então, o nome de Jesus, ele já revela a sua missão, né? Durante toda a sua vida, Jesus vai cumprir essa missão de Salvador, né? Não só no momento da cruz, né? Mas em toda a sua vida, todos os atos que Jesus realiza, todas as palavras que Jesus faz, todos os milagres que Jesus faz, eles são salvíficos, né? Eles fazem parte dos desígnios salvíficos de Deus, da obra da salvação, né? Então, o nome de Jesus revela, então, a missão de Jesus, aquilo que Jesus veio fazer por nós, né? Nos salvar. Este nome glorioso foi-lhe imposto no momento em que se abatia até ao ponto de se fazer semelhante aos pecadores, recebendo em seu sacratíssimo corpo o sinete humilhante do pecado.
Mas, em recompensa desta humilhação, deu-lhe o Eterno Pai um nome que está acima de todo o nome, e ao qual dobram o joelho, o céu, a terra e o inferno. Então Jesus se fazendo homem, se fazendo igual a nós, Jesus, ele se rebaixa, ele se humilha, né? Até a nossa miséria, né? Até a nossa condição humana. E é justamente porque Jesus mostra, né, essa profunda humildade, essa profunda obediência, que o nome de Jesus é exaltado acima de todo nome, né? Como diz São Paulo aos Filipenses, né? O nome de Jesus, diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos abismos, né? Então é aquilo que Jesus diz, né? Jesus mesmo fala no Evangelho, né? Aquele que for humilhado será exaltado, né? E os que se exaltam serão humilhados, né? Então, pela humildade de Cristo, né, pela sua profunda humildade, o seu nome foi exaltado acima de todos os nomes. E é justamente por isso, né, que a igreja tem uma grande veneração ao nome de Jesus, né? Então, na missa, né, por exemplo, todas as vezes em que nós pronunciamos o nome Jesus, né, nas orações da missa, nós fazemos uma reverência, né? Então, no creio, né, quando nós falamos o nome de Jesus, quando nós fazemos referência à encarnação, né, nós fazemos uma reverência. No glória, né, nas duas vezes em que o nome de Jesus é mencionado, né, nós fazemos uma reverência, né? Por quê? Porque o nome de Jesus foi exaltado acima de todos os nomes. Então, diante do nome de Jesus, nós devemos ter essa reverência, essa profunda reverência, né? Então, na Santa Missa, nós nos inclinamos, fazemos uma reverência quando nós pronunciamos o nome de Jesus. E a igreja sempre, né, recorreu, né, ao nome de Jesus com uma grande confiança também, né? Jesus mesmo diz no Evangelho, né? Tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu o farei, né? Então, a igreja sempre teve essa confiança, né? Essa reverência, essa confiança no nome de Jesus. Então, também, isso é uma coisa muito bonita, né? Então, pedir com fé em nome de Jesus é alcançar. Assim, nos assegura o mesmo Jesus. Tudo que pedirdes a meu Pai em meu nome, ser-vos-á dado. Assim é que a igreja, fiada nesta promessa, termina todas as suas orações ao Eterno Pai, interpondo em seu favor o nome dulcíssimo de Jesus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se vocês prestarem atenção também, né, nas orações da missa, né, todas as orações que são feitas sempre terminam com a invocação do nome de Jesus. Então, a oração de coleta, né, a oração eucarística, né, sempre que se conclui uma oração, termina, o finalzinho sempre é por Cristo nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sempre tem essa invocação ao nome de Jesus, justamente por causa dessa referência, né, do Evangelho, daquilo que Jesus fala no Evangelho, né? Tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, vos será dado, né? Então, por isso que a igreja, em todas as orações, no final de todas as orações, né, na missa principalmente, sempre termina com essa invocação, né, do nome de Jesus. Foi pela invocação deste nome, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, que muitos enfermos recuperaram a saúde. Foi pela invocação deste nome que os apóstolos operaram os mais estrondosos milagres na propagação do Evangelho e que os fiéis conseguiram expulsar os demônios dos corpos e curar muitas enfermidades. Foi pela invocação do nome de Jesus que os mártires triunfaram dos horrorosos tormentos que lhe davam os algozes. E os confessores e as virgens venceram todas as seduções do mundo. Sendo tão poderoso o nome de Jesus, devemos usá-lo como arma para repelir as tentações e como seguro meio de obter as graças que pedimos a Deus. Então, nós devemos sempre, né, recorrer ao nome de Jesus, invocar sempre o nome de Jesus com confiança, né, como os apóstolos, né, como os santos, né, sobretudo nos momentos de tentação.
Mas uma coisa também muito importante, né, que eu queria também ler aqui com vocês, é que se o nome de Jesus, ele é santo, né, ele é santíssimo, devem ser santos também os lábios daquele que o pronuncia. Então isso também é algo que a gente precisa meditar e refletir. Se o nome de Jesus é santo, é preciso que os lábios que o pronunciam não estejam manchados com outros nomes obscenos e indecorosos, que os desonram e profanam. Então nós não podemos, né, pronunciar o nome de Jesus se nós temos também nos nossos lábios palavras ofensivas, né, palavras impuras, palavras, né, de maledicência, de fofoca, de mentira, né? Porque tudo isso é uma profanação do nome de Jesus, né? E profanar o nome de Cristo é um pecado, né? Um pecado gravíssimo, né? Então nós devemos ter muito cuidado também com as nossas palavras, com aquilo que nós dizemos, né? Para que nós não para que a gente não caia, né, nesse pecado, né, de profanar o nome de Jesus, né? Que é o segundo mandamento, né? Honrar o santo nome de Deus, né? Não tomar o santo nome de Deus em vão, né? Então nós devemos ter esse cuidado, né? De não ter, né, nos nossos lábios, de não pronunciar palavras impuras, né? Palavras que ofendem, que profanam, né, o santo nome de Deus, né? O santíssimo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz mais São Paulo aos Colossenses: tudo o que fazeis em palavras ou em obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Esta segunda obrigação, que na pessoa dos colossenses impõe a todos os fiéis, é um grande meio de santificar nossas ações, pois não pode deixar de ser santo o que se faz no santíssimo nome de Jesus. Nossas obras devem, pois, começar, continuar e acabar em Jesus, cuja glória deve ser o princípio, o meio e o fim de todas elas. Invoquemos a miúde este nome, em que nos foi dada a salvação, mas invoquemo-lo com fé e respeito, aproveitando-nos das numerosas indulgências que os papas concederam à sua invocação. Então tem também orações, né? Orações do nome de Jesus que são indulgenciadas, né? Ou seja, se a gente reza essas orações, né, com piedade, se a gente cumpre também, né, as outras condições, né, para receber indulgência, nós podemos alcançar uma indulgência plenária, uma indulgência parcial, né? Então, a Igreja nos ensina, né, a ter esse grande respeito, essa grande reverência, né, pelo santíssimo nome de Jesus e a recorrer, né, com muita confiança, como o próprio Jesus nos ensinou, né, a recorrer sempre ao seu santíssimo nome. Bom, pessoal, então era isso, eram essas as reflexões que eu queria trazer aqui no encontro dessa semana, né? Espero que esse encontro seja também frutuoso para vocês, né? Que esses estudos do Santo Evangelho estejam também sendo muito frutuosos para vocês, né? E que a gente possa, então, continuar nos próximos encontros o nosso estudo. Tá bom? Um abraço, então, uma santa semana para todos vocês e até o próximo encontro, se Deus quiser.